A Argentina vive uma crise econômica e política de longa duração. Crise essa que teve um de seus picos mais altos na semana passada, com a vitória nas prévias do candidato da extrema-direita, o anarcocapitalista Javier Milei. As prévias não dão a vitória total da eleição, mas indicam uma vantagem eleitoral para Milei, que pode vir a vencer as eleições presidenciais de outubro. E para entender essa conjuntura tão complexa, compreender como chegamos aqui, para onde vamos, eu convidei três grandes especialistas no tema da Argentina, três grandes pesquisadoras que atualmente estão na Argentina, a trabalho, a pesquisa, a estudos, para compreendermos juntos essa situação. São elas Laura Bittencourt, Bárbara Cunha e a Patrícia Cunegundes, às quais eu já deixo aqui o meu imenso agradecimento novamente. Esse vídeo que vocês vão ver agora foi uma live feita no Instagram da Cinemateca Histórica. Nos siga por lá. Já peço para vocês darem um like aqui embaixo nesse conteúdo e comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa situação. Essa conversa entre quatro pesquisadores de América Latina faz parte do nosso boletim latino-americano. Esa proclama es patria o muerte. Boletim Latino-Americano. Uma produção da Cinemateca Histórica. Apresentação Alexandre Guilhão. Oi. Bom, então vamos começar então, né? A gente já está aqui nesse clima bom aqui. Vou iniciar então essa edição especialíssima do Boletim Latino-Americano. Inclusive, primeira vez que eu faço ao vivo no Instagram. As outras edições foram ou gravadas ou ao vivo no YouTube. Então vai ser a primeira vez que vai ser. Eu achei que, enfim, cada momento pede uma coisa diferente, né? Eu achei que nesse momento que seria mais interessante no Instagram aqui. E eu acho que, enfim, vai ser muito bom para a gente poder falar desse tema que, no momento, é o tema mais atualíssimo aí, né, da nossa América Latina, que é o Milei, né? O Milei, Javier Milei, que daí saiu na frente nas prévias aí, né? Candidato de extrema direita. E que, assim, não sei quanto vocês, mas eu nunca imaginei que ia haver um anarcocapitalista sentado numa cadeira de presidente. E isso é o fato que eu confesso para vocês que mais me choca nisso tudo, assim. E, enfim, eu vou fazer o seguinte, né? A nossa dinâmica aqui, eu vou passar a palavra para cada uma de vocês, fazer a fala de vocês, depois a gente vai misturando as falas aí, né? A partir do que cada um fala. Eu vou seguir mais ou menos ali a ordem do cartaz ali, tá? Na dúvida, tá? Vamos fazer assim que quem é mais jovem fala primeiro. Por isso que eu tô falando primeiro, inclusive, né? Então é por isso que eu tô falando primeiro. Aí depois vou passar a palavra para a Laura, depois a Bárbara faz uma fala e aí a Patrícia encerra essa primeira rodada. Dizer que eu sou a mais velha, não é verdade? Não, mais experiente. Mas tudo bem, Uma militante histórica. Uma militante histórica aí, poxa vida, né? Que eu tanto admiro, tu sabe disso, Patrícia, que é isso. Então vamos. Tá, tô brincando, vamos lá. Laura, vai lá, me salva dessa enrascada, por favor. Só vou pedir também, antes de mais nada, quando começar a falar de vocês, fazer só uma breve apresentação para quem não os conhece, né? Inclusive, até deixei eu me apresentar, porque como eu estou acostumado a falar com o meu público aqui, eu acho que todo mundo me conhece, né? Mas como tem pessoas diferentes aqui, eu sou o Alexandre Guilhão, eu sou doutor em História, sou um cineasta também, né? Pesquisador de América Latina, de História Cultural e Política Latino-Americana, né? Então, vou passar a palavra para a Laura, que é historiadora, cientista social. Laura, vai lá. Então, gente, boa noite. Alexandre, muito obrigada pelo convite. Eu queria começar, na verdade, contextualizando um pouco disso que aconteceu no domingo passado, falar um pouquinho do Milei e trazer um pouco da minha perspectiva, assim, do porquê que ele vai crescendo nesse cenário. Laura, quem é tu, Laura? Fala para o nosso público quem é tu. Então, meu nome é Laura, eu sou historiadora formada pela PUC, na licenciatura no bacharel, e atualmente eu faço um mestrado em Estudos Sociais Latino-Americanos na UPA, aqui em Buenos Aires. E basicamente isso, eu pesquiso sobre história da Argentina e história do Brasil desde sempre, então
enfim. Bom, então, contextualizando, né? Domingo passado ocorreram as prévias, as primárias argentinas, né? Que é basicamente definir quem vão ser os candidatos para as eleições presidenciais, que vão ocorrer em outubro. E os resultados dessas primárias foram bastante surpreendentes para todos, assim, porque o Milei, de acordo com as pesquisas, ele estava 10 pontos atrás das outras duas coalizões, que são coalizões, assim, historicamente mais consolidadas, né, que seria o Juntos por el Cambio, que é o partido ali que foi do último presidente Maurício Macri, né, da Argentina, e também a outra coalizão, que é a União por la Pátria, que é ali representada pelo kirchnerismo. Enfim, ele ficou nas pesquisas, ele estava 10 pontos atrás dessas duas coalizões, e quando saiu o resultado das primárias, ele ficou com 30%, né? Ficou na frente dessas duas outras coalizões, e o mais preocupante é que a coalizão de esquerda ela ficou ali em terceiro lugar. Então, pensando assim um pouco sobre essa figura extremamente polêmica, como ele vai crescendo assim, né, no cenário argentino, ele vai se formar em economia, né, pela Universidade de Belgrado. E ele vai ter uma carreira, assim, como economista muito normal, assim. Ele vai trabalhar como consultor econômico de bancos, de empresários, enfim. Só que ele vai começar a se destacar por algumas ideias diferentes que ele tinha em relação aos outros economistas, né. Ele vai se definir como anarcocapitalista. E se definindo como anarcocapitalista, ele vai ter, assim, a proposta principal dele, que é dolarizar a economia argentina, né? Porque atualmente a Argentina, ela vive num sistema bimonetário, então tem o peso, mas muita coisa baseada no dólar também. O peso, ele não tem muita força, né, econômica, monetária, então a proposta principal dele, vamos dolarizar, vamos tornar tudo, toda a economia, assim. E aí, por essas ideias diferentes que ele vai defendendo, ele vai começar a chamar atenção e ele vai começar a aparecer na televisão argentina. Num primeiro momento, era uma figura bem comedida, só que pouco ele vai criando um personagem. Então, é um personagem muito polêmico, que é o personagem que a gente conhece hoje. Uma pessoa que xinga todo mundo, que defende umas coisas, assim, muito absurdas. Ele vai criar, de fato, assim, uma política do espetáculo e ele vai começar a chamar a atenção, assim, de muitos espectadores. Em 2021, ele vai, de fato, entrar para a política, né? Ele vai ser eleito deputado. E aí ele vem nessa perspectiva, assim, de outsider. Ele não está ligado a nenhuma força política historicamente estabelecida na Argentina, ele não faz parte dos peronistas, nem dos antiperonistas, então ele vem de fora. E aí ele entende que esses políticos, né, que estão estabelecidos na Argentina há muito tempo, eles são todos corruptos, eles fazem parte da casta política, e o principal lema dele é que se vejam todos. Então, não importa, existem políticos dessas forças históricas na Argentina, e não importa, pode ser um político de esquerda, um político de direita, a crise ela vai continuar, essas figuras elas vão estar aí se aproveitando do Estado, a Argentina nunca vai sair da crise, então vamos por uma coisa nova, né? E aí que ele vem umas ideias, assim, completamente malucas, né, bom, defendo o anarcocapitalismo, defendo a economia, vamos enxugar o Estado o máximo que a gente puder, vamos acabar com os ministérios. Ele vai ter muitas propostas em relação à segurança pública também, né, que aí a gente lembra muito o Bolsonaro, né, vamos liberar a venda de armas, questões assim, não necessariamente propostas, mas ideias que eu considero muito perigosas e muito polêmicas, né, vamos tirar a Argentina do Mercosul, a gente não vai comercializar com a China, porque os chineses são todos comunistas. E para mim, assim, o mais absurdo de todos, assim, quando eu ouvi, eu fiquei bem chocada, bom, defendo a liberdade. Defendendo a liberdade, as pessoas podem fazer o que elas bem entenderem com a vida delas. Então, se eles estiverem passando por alguma necessidade e quiserem vender um órgão, vocês podem vender órgãos. Assim. Isso é muito, muito perigoso, muito problemático. E aí, eu comecei a pensar um pouco, queria compartilhar com vocês nesse crescimento dele, né? Como que ele vai se inserindo, assim, com força na sociedade argentina. E aí eu queria compartilhar a minha perspectiva, né? Como uma pessoa que está morando aqui, enfim. Ele vai ser um fenômeno muito grande, assim, entre os jovens. Esses jovens que estão questionando o velho político.
que questionam a história, questionam esses discursos que eles estão escutando na escola, enfim. O maior exemplo disso que eu tô falando é a gente abrir o TikTok e a gente vai ver no TikTok, assim, um monte de jovens, assim, defendendo as ideias dele, justificando muitas coisas. Eu tava pensando, assim, me lembra muito Mamãe Falei, assim, no Brasil. Umas coisas injustificáveis que as pessoas estão lá justificando. Isso na internet, né? No TikTok, mas também. Então, esse ano, eu tava voltando pra casa, eu tava no metrô, e entraram 2 jovens, assim, que deviam estar no primeiro, segundo ensino médio. E aí tinha um muito revoltado, que ele tava falando assim, não, pro outro amigo dele. Porque o comunismo e o fascismo são coisas muito parecidas. Ambos os temas geraram fome, geraram desigualdade, e o único sistema que realmente é válido é o capitalismo. E aí, esse outro amigo dele falando assim, tá, mas peraí, a gente não vive num sistema capitalista? Por que a gente presencia a fome e tudo isso? E aí ele vem com esse discurso bem perigoso que a gente escuta, né, um pouco do Milei, que é o capitalismo ele só não tá dando certo porque o Estado ele interfere demais, né? Então, se a gente deixar todo mundo ser livre, todo mundo trabalhar e ir atrás do seu, vai ser tudo perfeito, assim, né? Então, a gente vai escutando essas coisas, a gente vai ficando, assim, um pouco apavorado. Só que o que eu percebo é que esse discurso, a influência desse discurso, ela foi um pouco subestimada, assim, pelas pessoas. Eu coloco, assim, um pouco otimista porque a gente já teve essa experiência do Bolsonaro no Brasil, então eu sempre apontei para essa figura, né, do Milei e falava, gente, acho que tem que ter cuidado com essa pessoa, que ela pode acabar crescendo. E as pessoas que fazem bolha, né, enfim, colegas no mestrado, pessoas de movimentos sociais, falavam, não, impossível, o argentino, assim, comum, o eleitor médio não vai votar. Esse cara é um meme. Ele lançou um livro esse ano, na Feira do Livro, que é O Fim da Inflação, que ele tá lá, assim, parece Evan do Stranger Things. Tipo, não tem como levar um cara desse a sério. Só que ele fura essa bolha dos jovens, assim. É até engraçado, alguns professores meus do mestrado falavam assim, a gente não precisa se preocupar com ele, porque tem bastante eleitor. Mas os eleitores dele nem têm idade para votar nele ainda, sabe? E, bom, não foi isso que aconteceu, né? Porque 30% ali nas prévias, então quer dizer que o argentino, o eleitor médio, ele tá votando nele também. E aí, nisso, eu comecei a conversar com algumas pessoas para tentar entender como é que ele sai dessa bolha, assim, do TikTok, desses jovens, e como é que ele vai chegar nas pessoas comuns, assim, né? Então, o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas que moram aqui, que não necessariamente estão ligadas a movimentos sociais, que não necessariamente fazem parte da academia, enfim, elas são muito cansadas, né? Elas vivem uma crise permanente há muito tempo. Elas não conseguem ter um planejamento de futuro, né? A economia, a estabilidade, a instabilidade econômica do país não permite. Então, essas pessoas começam a pensar, peraí, o país está numa situação horrorosa há muitos anos. Pode ser que piore, mas pelo menos a gente precisa pensar em novas ideias, assim. Pode ser que daqui a 4 anos piore muito com o Milei, mas pelo menos a gente tentou algo novo, assim. Eu via muito isso com o Bolsonaro também, né? E aí, o que é muito problemático nessa fala, assim, de vamos tentar algo novo, é que eu vejo que falta muita consciência política, social e histórica, assim, desses eleitores, porque não se dão conta da importância do papel do Estado na vida, assim, de cada um, né? Porque a Argentina, ela vive numa crise, assim, permanente, mas o Estado, ele faz de tudo para que o cidadão, ele tenha o básico, né? Então, a gente pensa em saúde, em educação, mas a gente pensa muito nos subsídios do Estado também, né? Então, o Estado está ali subsidiando gasolina, está ali subsidiando transporte. Uma questão que eu acho, assim, muito interessante. Quando a gente vai no mercado, a inflação ela é muito pesada, então os produtos eles vão aumentando de preço assim constantemente, mas tem alguns produtos específicos que estão etiquetados sob preço e os cuidados. Então são produtos que vão aumentar o preço, só que o Estado ele está cobrindo esses preços assim para que não chegue no cidadão, para que ele possa ter o básico, né? Para que ele possa se alimentar, enfim. E isso está muito naturalizado. Eu percebo, né, tá muito naturalizado nas pessoas, elas não se dão conta que é o Estado que tá ali
tendo um papel muito importante para que as pessoas tenham o básico. E aí, se entra uma pessoa dessas no poder e quer enxugar tudo e quer tirar todos os subsídios, fica bem, bem complicado, assim. Enfim, passo a palavra já para a Bárbara. Obrigado, Laura. Bárbara, vou pedir para tu começar se apresentando rapidamente e daí faço tua fala. Obrigada, Laura. Bom, obrigada, Alexandre, uma vez mais pelo convite. E, bom, Laura já começou com um contexto bem interessante, apresentando quem é Milei, apresentando esse público jovem também, essa questão, alguns sintomas que a gente pode perceber na sociedade argentina, é um certo cansaço, um desespero, um desalento. Eu poderia aqui seguir 24 horas falando vários adjetivos e vários sentimentos que é de tristeza para baixo. Eu quero dizer também que eu não sei, eu acho que eu vou formar um clube seleto dos que não se surpreenderam, porque eu faço aniversário em agosto e as prévias aconteceram agora em agosto. Eu lembro que no meu aniversário de 27 anos eu estava conversando com uma socióloga e eu disse, eu acho que o Milei vai muito bem na próxima eleição. E ela disse, não. De repente, na outra, a gente começa a se preocupar com ele. E eu disse, cara, eu acho que não. Mas, enfim, por motivos pessoais, eu também não estava dando muita atenção a isso, mas pelo que eu mapeava da Argentina, eu sentia que ele crescia, que ele ganhava força, justamente por esse desespero, justamente também por uma estratégia que ele vem usando, que é uma estratégia de memória afetiva e histórica, porque quando a Laura fala a frase que se baixam todos, que é que vai todo mundo embora, isso é uma frase que foi muito repetida pelo povo argentino em 2001 com o Curralito. Então, se você conecta isso hoje, e você que está puxando a frase, você está puxando que o povo se lembre efetivamente, historicamente, o que aconteceu por aí. Isso é uma estratégia. Então, ele se coloca como se ele não fizesse parte de algo que pudesse, inclusive, dialogar com o Curralito. E, na verdade, tem total a ver. E também é importante dizer que a situação está complicada também, porque temos os mais votados, Massa, Buric e Milei, e Buric, que é do Juntos por el Cambio, ela felicitou o Milei no final das eleições, pós-eleições, com os números oficiais. Massa, até onde sei, não foi citado por ela, e ela felicitou o Milei. Isso quer dizer, que quer dizer? Que Buric e Milei não estão se comendo por votos. Eles estão muito mais interessados em tirar votos de outros lugares, inclusive, sobretudo de Massa, e por aí ficar. Porque é importante dizer também que a dívida argentina, o FMI ele não saiu por completo da Argentina, talvez quase por aí estamos. A Argentina ela vem de como a Laura comentou, uma crise existencial, se a gente for brincar aí, há décadas. Mas o FMI ele volta com toda a força no governo Macri. Que aí o Macri, inclusive, ele define a volta do FMI com tudo, com de golpe passaram coisas. Do nada as coisas passaram, precisei pedir dinheiro, e o FMI tem total responsabilidade também, porque disse assim, se atolou. Quanto que você quer? Quanto que você quer? Porque eu sei que não vai poder pagar, e inclusive é algo irresponsável. Até aí, nada de novo sobre o sol. O Macri, inclusive, muito amigo de alguém que a gente conhece muito bem no Brasil, nosso ex-presidente. Isso não é tão público, mas ele é muito chegado a ele. E outra coisa também, eu acho que eu não me intriguei tanto, eu acho que não me surpreendi tanto em relação ao Milei, porque também é uma estratégia do nosso ex-presidente que já é consolidada a imagem da Venezuela. A gente já tem a Venezuela como uma grande fuga. Tipo, ninguém quer ser a Venezuela. É o grande debate. Essa bomba já está estourada e estruturada há anos. A nova estratégia é que ninguém quer virar a nova Argentina.
Ou melhor, ninguém quer ser a nova Argentina. E esse discurso no Brasil é muito disseminado pelo nosso ex-presidente. Então, o Milei, ele não está sozinho. Ele tem apoio estrutural e ele tem apoio financeiro. Bárbara, isso são vozes de sua cabeça? Não, isso são contatos que a gente tem, a gente vai estruturando da mesma forma que a gente tem contatos aqui, a gente vai criando contatos em outros lugares, políticos e publicitários, e vai descobrindo que... E não precisa ter esses contatos. Um dos filhos do nosso ex-presidente veio aqui nas eleições de outubro no Brasil, veio aqui, fez uma série de materiais falando sobre o peso, sobre a desvalorização do peso. E com quem vocês acham que o filho do nosso ex-presidente estava conversando? Comigo, que não era. Então, os argentinos falavam muito que a minha perspectiva de que o Milei ia muito bem nessa prévia estava equivocada justamente porque o Milei não tinha uma estrutura nacional. Ele era muito forte na capital. Eu desconfiava muito, porque esse descontentamento, esse desalento, esse desespero, você vê a sua moeda caindo cada vez mais, não é só a capital. E os subsídios também, que a Laura falou, que são super fortes e são super necessários, é a base, é a base de um Estado, você garantir um mínimo para o seu povo. Esses subsídios não são igualitários por todo o país. E a capital, ela tem muito subsídio. Então, isso é um debate muito longo, que a gente ia ter que mapear onde está cada subsídio. Mas, para não me alongar muito, eu queria fechar também com uma frase do próprio Milei. Por quê? Primeiro, uma frase que é comum no Estado argentino, que é: onde há uma necessidade, nasce um direito. Onde surge uma necessidade, nasce um direito. O Milei, no mesmo discurso que os seus seguidores, votantes, enfim, gritavam que se baixam todos. Ou seja, peraí, essa memória não é nossa não, tá? Isso aqui a gente não tem nada a ver com isso. Vai todo mundo embora, dos mesmos criadores, de que primeiro a gente tira a Dilma, que se baixam todos, 2.0. E ele diz: vamos acabar com essa atrocidade que é a ideia de que onde há uma necessidade se nasce um direito. Para o plano de governo de Milei, isso é uma atrocidade. Por isso, em diálogo que a Laura trouxe, venda-se órgãos. Não tem dinheiro, vende órgão. Por que não? E mais do que isso, quem tem dinheiro pode comprar o órgão.